Alô, torcida Chavante, chegamos com o 7º episódio do ChavaCast, logo depois da estreia do Brasil no Gauchão. Nada legal contra o Caxias na Baixada, mas vamos falar sobre isso agora com os integrantes presentes no programa de hoje. Gabriel Costa, bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tô aqui tomando meu cafezinho, bastante abalado ainda com a derrota de ontem, mas meu lado conformista me mostra que as coisas vão melhorar. Lucas Maffei, bem-vindo. Olá, agora em Porto Alegre, viajando 300 quilômetros. Eu fiz a conta que eu viajei 100 quilômetros para cada gol do Caxias e foi duro, mas vamos lá. E aí, Gustavo Iribarren, não conseguisse assistir, acho que até foi bom, mas bem-vindo de volta. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde. Complicado, dói pouco, mas pelo menos essa rodada infernal acabou, né? Porque não bastava a desgraça do sábado, no domingo não tinha um resultado que fosse feliz, então graças a Deus acabou e vamos para outra. E foi na estreia para o Caxias que o Brasil perdeu por 3-0, gols de Gersimar, Júnior Juazeiro e Bruno Alves. É lamentável, embaixo de muita chuva o dia inteiro, a gente saiu do churrasco na casa do Maffei, aliás, grande família, né? E a gente foi para a Baixada e viu aquele show de horror. Eu quero ouvir de vocês a avaliação do time do Brasil e também do adversário, se assim for possível. Lucas, o que tens para dizer para nós? Eu tenho para dizer que foi difícil, porque quando a gente entrou no estádio, uma falta de frente pro Diogo Oliveira, uma falta boa, né? E aí eu pensei, tá, é agora, vamos começar com o pé direito, né? Ou o pé esquerdo, porque eu sou canhoto, então pra mim pode ser pé esquerdo. E aí ele recuou a bola pro goleiro. Aí deu uns minutinhos, a falta desnecessária do Everton, o Boquita ficou plantado igual uma alface na pequena área e gol deles. Pô, tá, vamos lá. Aí no que eu cheguei na arquibancada móvel, escanteio, olhei pra trás, pô, gol do Caxias. Pô, aí ferrou, né? Acho que quanto tempo tinha? 10 minutos? O segundo gol? Alguém me confirma? 37 do primeiro tempo. Pô, então eu tava bem bêbado, desculpa, pessoal. Mas enfim, foi difícil, porque eu acho que o nosso treinador complicou um pouquinho também. Vou começar a cornetar de leve, porque ele treinou a semana inteira praticamente com o Washington de titular. E aí não tinha o tal do fax, entre aspas, do Japão. E ele tava treinando com cara de titular e a gente praticamente não tinha um outro, porque o Boquita que entrou na vaga dele tava completamente fora de forma. Ficou nítido, assim, que ele não conseguia acompanhar o meio-campo do Caxias. E aí tá, entramos com esse time, tomamos 2-0 e no meio disso tudo o Diogo Oliveira mesmo, comigo batendo na madeira alguns episódios atrás, se machucou. E aí ferrou de vez, né? Botou o Juninho e também eu achei que ele destoou demais, assim, não conseguiu ganhar nenhuma jogada individual em cima do lateral do Caxias, ao contrário do Douglas Baggio do outro lado, que até conseguiu jogar bem. E no intervalo saiu o Velica, que podia ser quem armasse o time, e aí, na minha opinião, ferrou de vez. E a partir daí o Brasil não tinha meio campo nenhum, era só algum lançamento na ponta para alguém tentar driblar, algum cruzamento para a área, e até tentamos chegar na linha de fundo algumas vezes, o cruzamento foi horroroso, e não criamos basicamente nada. Então não sei se o Velica sentiu também, se sentiu cansaço, foi a temporada curta, enfim. No que o Velica saiu, acho que, na minha opinião, acabou o jogo ali. Não saiu mais nada do Brasil. E aí, Gabriel, tu também estava no estádio. Tu acha que a derrota para o Caxias tem mais a ver com o tempo de preparação muito menor, falta de entrosamento, ou foi competência também? Cara, tem muito a ver também com certeza com tempo de preparação, etc, entrosamento. Isso que o Lucas falou, eu acho que foi, olha, o cara me treina a semana toda com o Washington no time titular e o cara olha de manhã e ele não tá no bid. Não existe um negócio desse. Pra mim, no time, eu não vi muito do Baggio no campo, diferente do Lucas. Bruno Santos, aquele cara não existe. O cara não conseguiu me dar um cruzamento certo, cara. Ele ia na linha de fundo, ele não conseguia bater o escanteio. Aquele cara não existe. O Helder fez um primeiro tempo péssimo, não ganhava uma bola. No segundo tempo, eu acho que ele já voltou melhor. Eu gostei do Fernandinho e do Branquinho. Ambos não iniciaram jogando. Eu gostei dos dois quando entraram. Achei o Branquinho bem ofensivo, veloz. E fiquei curioso, o que houve com o Diogo? Já tem notícia da lesão dele, alguma coisa? Sofreu uma pancada, seguidas pancadas, parece, ao longo do jogo, no mesmo lugar, e aí sentiu.
Ao longo do jogo. Fazia 15 minutos no primeiro tempo quando ele saiu. Nem isso. Uma pancada bem dada. Os caras estavam chegando mesmo. Tanto que ele começou a mancar e não parou mais. Né? Com o tempo as coisas devem melhorar. Se a gente analisar, o Caxias se apresentou no final de outubro, início de novembro. Ele estava com uma baita preparação, tão entrosado. E a gente, 15 dias de treino, um único amistoso contra o sindicato que a gente cornetou um monte aqui. Pra mim, a gente tá mal preparado. Não tem outra resposta. É isso. Gustavo, tu que tá em Portugal, não conseguiu acompanhar, né? Apenas pelo radinho. Falando no contexto do campeonato, assim, o resultado foi muito ruim. Né? Sim, o resultado foi muito, muito feia a situação. Não pode começar assim dentro de casa. Eu acho que, apesar de eu não ter visto o jogo, transpareceu para mim que faltou vontade, de certa forma, porque, por pior que seja a tua preparação, tu tem um elenco melhor e tu tá jogando em casa. Perder do jogo. Tomar 3 é falta de botar o pezinho na dividida, é falta de vontade. Eu acho que podia perder, eu acho que era do jogo e tava todo mundo preparado para uma possível derrota, mas não podia ser acachapante como foi. Então, há muito cuidado agora, porque essa desgraça desse campeonato de tiro curto é muito perigoso. A gente corre riscos que a gente tem que entender que a gente tem que recuperar esse ponto fora e se Deus quiser, agora contra o Avenida, não podemos mais ficar bobeando. Porque se a gente contar aí com... A gente tem que fazer, para se livrar do rebaixamento, 12 pontos. Se a gente for contar que a gente já perdeu esse, contar com, tudo bem, 2 derrotas para a dupla, que é possível. Não é nenhum absurdo considerar assim. Tu tem aí mais 8 jogos com um clássico no meio. Então, desses vão ser só 3 ou 4 em casa. Fica muito feia a situação. Então, tem que recuperar fora o mais rápido possível e parar de perder em casa. Isso não pode mais. Agora em casa tem que ser vitória. Já bateu o limite de derrotas em casa para mim num gauchão. De 6 jogos, tem pelo menos, só pode perder no máximo 1 em casa. O resto tem que ganhar ou empatar. Eu concordo com a avaliação de todos vocês. Acho que o Lucas deu um panorama bem fiel do que aconteceu no jogo, de mudança do time do Brasil e tal. Também tem essa parte da preparação, e eu concordo com o Gustavo, levar 3 em casa é um troço absurdo, sem sentir parar e pensar. Sobre a escalação do Brasil, o Bruno Santos, claro, jogo treino contra o sindicato é difícil de comparar com o Caxias, né, voando. Mas eu até entendi a escalação do Bruno Santos, porque ele me chamou a atenção, assim, nos treinos, até 2 gols do Luiz Eduardo foi ele que cruzou. Mas o que matou o time do Brasil, a estratégia, se é que tinha alguma já bem definida, foi o gol aos 3 minutos. Ali é para acabar com todo o contexto da partida. Assim, quando o Brasil levou aquele gol, eu já temi pelo pior, porque o Brasil está estreando em casa, a torcida foi em ótimo número, apesar do tempo horroroso, aquele tempo morrinha, tempo de inverno, em pleno janeiro. A torcida compareceu, a torcida na expectativa lá em cima, o treinador botando praticamente todo mundo que queria, faltando só o Washington, e aí levar gol aos 3 minutos, como é que vai reverter isso? E o Caxias, com a confiança, depois que marcou o gol, ficou tranquilo no jogo, né? Rafael Gava jogando muita bola, eu já gosto dele, gostava dele no Brasil também, só que ele tava aparecendo demais. Eu não gosto mais. Não, que isso, cara? Ele é um jogador que ele é muito bom, mas aos meus olhos, quando ele estava jogando pelo Brasil, por exemplo, ele não se destacava muito, assim, no sentido de, chama atenção. Ele faz o dele, muito bem feito, só que eu não conseguia ter a presença dele no campo, não sei explicar, enfim. E no Caxias, ontem, ele aparecia em todos os momentos, em todos os lances do jogo ele estava lá. Ele cruzou pro segundo gol, ele que bateu escanteio, comemorou muito com o banco do Caxias. O primeiro gol matou o time do Brasil e o terceiro gol foi consequência de um time esfacelado em campo, porque o segundo tempo, com o Ben disse Lucas, sem Velica a gente não teve meio nenhum, a gente não teve criação, ficava ali o Fernandinho tentando fazer alguma coisa, e eu gosto dele, acho que ele já mostrou uma personalidade, apesar do jogo horrível que estava acontecendo, e o terceiro gol ele foi para sacramentar um time totalmente destruído, psicologicamente, com menos preparo físico, menos preparo de próprio treino, contra o Caxias, que, querendo ou não, vai brigar para um time interior. Eu não acho o time do Caxias aquele time. Realmente eu não acho. Acho que é um time competente, time bom, mas nada para assustar. É que realmente a gente teve o azar de levar aquele gol ali, com 3 minutos, falha de marcação. O Boquita, como eu comentei, acho aqui com vocês,
O Boquita no jogo treino, ele foi o último a entrar, se eu não me engano, ele entrou no terceiro tempo, e dava para ver que ele estava com menos preparo em relação aos outros. Então isso me chamou a atenção, porque ele começou jogando. Mesmo a ausência do Washington, para mim não é argumento, tem outros jogadores, né? Enfim, é uma estreia para esquecer e agora o Brasil vai ter que pontuar fora. Eu até nem acho que foi falta de vontade, assim, porque falar que foi falta de vontade é forte, né? Eu acho que o Brasil se assustou mesmo, porque 37 minutos, como vocês falaram, pra mim tinha 10 a resenha, eu tava com um álcool meio elevado. O Brasil já viu 2-0 no placar, e a gente até teve uma chance no primeiro tempo, batendo em cima do goleiro. Eu acho que o Brasil se assustou mesmo, não esperava essas duas falhas defensivas e ir pro intervalo com 2-0 e ter que se abrir completamente, sem preparo nenhum em relação ao Caxias. E o Bruno Santos, o Gabriel falou que ele teve uma partida lamentável, mas eu acho que apesar da partida lamentável dele, não dá pra dizer que ele se escondeu, né? Porque tinha uns 40 do segundo tempo, ele tava na linha de fundo, errando o cruzamento, que nem ele errou o jogo inteiro, mas pelo menos ele teve personalidade. Todo mundo xingando ele na tela, ele não desistiu de atacar. Isso eu faço também, cara. Simples. Se é pra errar tudo, eu vou na linha de fundo também. Calma, não, mas isso é uma coisa boa, não dá pra dizer que é ruim, porque ele podia muito bem não passar mais, se esconder do jogo e não jogar mais. Eu acho que isso é positivo. O Helder mesmo, eu acho que ele melhorou no segundo tempo, porque ele não jogou no segundo tempo. O Brasil jogou todo pela esquerda no segundo tempo. E eu acho que isso pelo menos tem algo de positivo, disso que se dá pra tirar, se é que é possível tirar. Mas eu tenho uma opinião um pouquinho diferente, é que eu, não, graças a Deus, não sou treinador, porque senão a merda seria maior, mas se eu sou treinador, eu tomo um gol aos 3 minutos de jogo, eu não mudo em nada a minha estratégia. Eu crio uma estratégia para fazer gol. Tomei um gol aos 3 minutos, acidente de percurso, acidente de trabalho, acontece, falha individual ali na bola aérea, mas não pode mais bobear. Tem que treinar muito a bola aérea, porque tomar 2 gols de bola aérea em falha individual é muito preocupante. Ainda mais que a gente vai jogar um gauchão, que é um campeonato de bola, de jogo pegado, de jogo físico. Não, e só para complementar, eu entendi que não mudar a estratégia, acho que o Brasil não chegou a mudar a estratégia, mas se a gente vê a sequência dos eventos, o Brasil tomou o gol aos 3 minutos, com 10, 15 minutos o Diogo Oliveira, que é o cérebro do time, saiu lesionado, e na sequência disso o Brasil continuou perdido, o Caxias tocando bola, muito mais presente no campo. O time do Caxias, quando avançava para cima do Brasil, parecia que nunca ia pegar. E aí, no final do primeiro tempo ali, 30 e poucos, 37, segundo gol, não tem estratégia que resolva, entende? Eu entendi o que tu quis dizer, acho que o Brasil não pode mudar, porque sair perdendo é normal no futebol. Uma falha pode acontecer em qualquer momento, mesmo com o time 100% entrosado, 100% tudo. Acontece. Só que a sequência de eventos foi muito ruim. E o time do Brasil, se a gente analisar, o Leandro Leite não é um cara que vai pegar a bola e vai resolver. Ele é um cara que faz ali a função dele de marcação, tal, de liderança, mas ele não vai pegar a bola e resolver. O Diogo Oliveira poderia ser um desses jogadores. Ele saiu. Aí o Velica, é um cara mais lento, quando veio foi substituído no intervalo. O Boquita, eu não vi nada nele ainda. E ele não está nem preparado para isso. Talvez também não seja o cara que resolve. O Brasil ficou com um monte de jogador, vários carregadores de piano, que nem se diz, e ninguém para resolver. Então ficou uma situação muito ruim e muito favorável para o Caxias. Tanto que fizeram o terceiro gol tranquilamente, não fizeram mais porque o Carlos Eduardo ainda fez uma boa defesa. Conseguiu defender, senão teria saído o terceiro antes. Mas o Caxias, se tivesse apertado mais, acho que o Caxias poderia ter até feito mais. Tem uma segurada e ficou só no erro do Brasil, no contra-ataque, e saiu o terceiro gol desse jeito, inclusive. Não, mas eu não consigo concordar que 3-0 é sequência de eventos, e porque a gente tentar analisar a coisa de uma forma muito relativa a tentar suavizar o problema, sabe? Porque, obviamente, quando tu toma 3-4-0, é uma questão de uma sequência de eventos. Tu vai tomar um gol depois do outro, vai estar mal psicologicamente, mas a gente tem que entender que é um campeonato de tiro curto, a gente não pode ficar simplesmente analisando o decorrer, assim, esse gol ocorreu nesse momento da partida por causa disso. Bom, no geral o Brasil tomou 3 porque jogou mal, então a gente pode analisar, e eu acho que tem que ser analisado, mas tem que ser treinada a bola parada o mais rápido possível. É isso que a gente tem que analisar para terça-feira. Eu acho que, por mim, na segunda-feira só treinar uma bola parada. E a gente tem que correr atrás disso aí, porque não pode mais bobear. Me permitem uma última pergunta para o geral? Vamos. Até que ponto vocês acham que o goleiro Carlos Eduardo comprometeu? Cara, na minha opinião,
Ele demonstrou nervosismo, eu acho natural. Ele não é guri, mas quantos jogos ele foi titular na carreira? Quem tem que avaliar é essa comissão técnica, mas vendo a parte do jogador, dava pra ver que ele tava mais nervoso. Mas assim, eu não vejo na conta dele, cara, sinceramente. Ali na área, ali, do jeito que foi nos gols, eu acho que é muito mais dos zagueiros do que dele. E a gente, de goleiro que é bom na saída de bola, se a gente analisar, nossos últimos goleiros que foram ótimos, nenhum tinha grandes saída de bola, assim, grande qualidade nisso. O Martini mesmo era um que ficava muito bom embaixo dos pau. Então eu não vejo muito como falha. É ruim, cara, analisar a qualidade do jogador num 3-0, que é um caos completo. Eu não consigo justificar num só, entende? Mas enfim, minha opinião é essa. Eu também acho. Eu acho que o primeiro gol, particularmente, não é impossível botar na conta dele. Porque como é o nome? Gerciano, Graciano do Caxias, cabeceou sozinho. Gersimar. A gente tomou o gol do cara chamado Gersimar. Ele pulou simplesmente sozinho dentro da pequena área. É uma bola que vem rápido, assim, né? Era uma falta na beira da área. Não tem como o goleiro sair numa bola assim. No escanteio, eu acho que um pouquinho dá pra pôr na conta dele, mas eu não cheguei a rever o gol. Eu posso estar sendo injusto, mas eu concordo que a zaga, a principal falha foi dos zagueiros, na minha opinião. Porque o segundo gol, se eu não estou enganado, deixando bem claro que se eu não estou enganado, alguém pode me corrigir aí, a bola foi no segundo pau e o cara praticamente entrou com bola e tudo dentro do gol, chutou a bola para dentro do gol. Ele não chegou nem a cabecear, ele escorou para dentro do gol. Então acho que é difícil botar a culpa no goleiro assim, quando a zaga não colaborou também. E o terceiro gol é impossível, né? O terceiro gol é impossível botar na conta dele, porque nem se o nosso lateral tivesse de moto ele ia alcançar o jogador do Caxias, de tanta diferença que foi na corrida. Eu não vou opinar por não ter visto, não ter achado os lances ainda sobre os lances em si, até porque eu acho que geralmente bola parada mesmo, muito raramente a falha do goleiro, a não ser que ele saia mal, que ele pule errado na bola, algo assim. Não sei se foi o caso, mas enfim. Não é de hoje que eu digo que eu não acho que o Carlos Eduardo tenha a capacidade de ser o goleiro titular do Brasil. Eu acho que o Brasil começa mal pelo gol, assim, porque é uma frase que tiozão gosta muito de usar, mas eu acho que vale muito sempre que um grande time começa por um grande goleiro, e o Brasil não pode mais ficar defendendo o guri que tem 26 anos de idade como se fosse um guri de 18, 19 anos que treme, que fica nervoso, e não é. Jogou 2 jogos pelo Brasil, ele já jogou 5, 6, 7 jogos já. Ele já jogou ano passado 2 ou 3 jogos, se eu não me engano. No outro ano já tinha jogado mais 1 ou 2. Então, não dá mais para ficar apostando em alguém que, né, a gente já tá vendo que não traz retorno, porque ele não passa confiança. E a gente tá no momento que se a gente não tem preparação física, ainda não tem uma preparação tática, a gente tem que ter confiança, né, nos jogadores da técnica. Então, acho que agora o famoso já foi, né? Não tem o que fazer, vai ser com ele até o final do gauchão, mas que o Brasil pense bem na Série B quanto a isso. Não, é que eu acho meio injusto dizer que ele jogou 6 jogos, 2 jogos, porque é diferente, né? Quando ele jogou esses jogos, ele não tinha pressão dele ser o titular, entendeu? Então, claro, não vai querer errar e tal, e eu não acho que ele tenha errado nenhum desses jogos que ele foi titular, assim como eu acho que ele tem talvez algum erro em parte, assim, mas o principal erro não foi dele ontem. Então eu acho injusto analisar por essa meia dúzia de jogos e botar na culpa dele, sendo que tinha um outro titular antes e ele sabia que ele ia jogar aqueles jogos ali, mas era só para ele jogar, digamos assim. Ele não ia ter a sequência. Eu acho que é cedo. Mas é que... eu acho que tem que calma. Eu acho que tem que ter calma no decorrer do campeonato. Quanto a isso, sim, a gente não pode dizer agora, o Brasil precisa correr atrás de outro goleiro pro gauchão ou nós vamos cair. Não é isso. Eu acho que a gente tem que pensar no futuro para a Série B, eu acho que não é suficiente, mas eu acho que a gente tem que ter muito, muito cuidado, assim, porque a gente fica sempre achando a desculpa para dizer que ele é inexperiente, então ele fica nervoso primeiro porque ele não entra nunca, então quando ele entra ele fica nervoso, aí quando ele já entrou 5, 6 jogos, agora ele vai ficar nervoso porque agora ele é o titular. Só que, tipo assim, nervoso todo mundo deve entrar, entendeu? Então, nervoso tava ali com os jogadores começando ali agora pelo Brasil, na frente da torcida, tomando vareio, então nervoso todo mundo fica.
não pode tremer na base. Então vamos aguardar, vamos ver o gauchão dele, eu também acho. Mas acho que o Brasil já tem que começar a pensar num goleiro mais catimbado para a Série B, sim. Não é defender, é só porque, tipo, a gente poderia criticar se um gol tivesse sido uma falha clamorosa dele, assim, digna de nervosismo. Porque eu acho que não foi isso que eu tô querendo dizer. Eu acho que é injusto, não é justificar, mas eu acho que simplesmente não tem como reclamar porque ele não teve uma culpa direta no gol. Se ele teve alguma falha, foi uma sucessão de falhas, não foi só ele. Só para complementar, eu ia dizer justamente isso, essa parte que era diferente, né? Tu ser substituto e tu ter que substituir o Marcelo Pitol. E se a gente analisar esse jogo só, o Pitol ali no lugar do Carlos Eduardo, olha, sinceramente acho que seria os meus 3-0. Não vejo muita diferença, não. Esse jogo realmente ficou mais a cargo de outros aspectos. O Carlos Eduardo, se tremeu ou não passou por isso, essa derrota. Não, a pergunta foi porque ontem no estádio ouvi muito que ele estava despreparado, que a culpa foi dele, que aquele goleiro não existia, né? Tava todos olheiros e Mandiná junto na arquibancada do Grêmio Esportivo Brasil. Já sabia até que a gente ia perder Brapel, que a gente ia cair, que a porra toda, quem não servia. Enfim, eu concordo que ele não comprometeu no resultado, na minha opinião, mas também concordo que ele não passa segurança. Eu não sei qual a situação do Marcão, se ele treina muito mal, mas é um goleiro experiente também, né? Já passou por Brasileirão, etc. Não sei por que a escolha do Carlos Eduardo, mas defendo ela também. É isso. Pessoal, já estamos estourando nosso tempo. Eu ia falar mais sobre o goleiro, mas esquece. Vamos lá, vamos para a próxima. Vamos para a avenida. Já que está estourando nosso tempo, já que a gente vai fazer episódio mais já curto. Deu, já. Já deu, né? Que tem coisa que tem que deletar, né? Tipo, toda a opinião do Gustavo, vou deletar. Vamos projetar então o jogo contra o Avenida Santa Cruz na próxima terça-feira. Estarei lá. Lucas Maffei também. Dá para pontuar, dá para ganhar. O Brasil precisa disso. Gabriel, qual a tua opinião? Cara, acho que dá pra gente pontuar assim, no mínimo arrancar um pontinho de lá. É o mínimo que eu espero, na verdade. O Avenida fez 2 amistosos de pré-temporada. O primeiro foi 1-1 contra o São José, o segundo aqui em Pelotas, que deu todo aquele enrosco, foi 2-1 Pelotas, e teve a estreia que foi empate também contra o Aimoré. Eu acho que eu tô levando fé naquela, né, de torcedor, levando fé na vitória ainda, mas no mínimo um empate. Eu acho que a gente tem que pontuar. E a gente tem que pontuar, e não só pela tabela, mas é porque não dá pra... Eu acho que se a gente não pontuar, aí eu começo a me apavorar. Ontem eu tava indignado com o resultado do Caxias. Hoje eu já tô pensando em Santa Cruz, né? Típico torcedor do Brasil. Mas eu acho que a gente tem que pontuar porque tem que dar uma volta por cima rápida. Não pode, além do campeonato ser curto, e a pressão por cima do elenco começar a cair já por parte da torcida, até porque é só olhar os nossos episódios aqui, até então eram 1000 maravilhas e agora a gente já achou bastante coisa para criticar. Então acho que a gente tem que pontuar e eu acho que dá sim, porque o Avenida perdeu pro Pelotas. A gente tem que, mínimo empate, eu acho que dá para vencer até. Meu palpite é que a gente tem um dia para achar algum jogador que tenha jogado na Avenida para contratar, porque do lado de lá a lei do extra é perigosa. Acho que tem que pontuar, concordo com o Lucas. Não é aceitável não pontuar, porque aí a coisa fica muito feia. Vão faltar 9 jogos, tira os 2 da dupla Grenal aí 7, é muito mais clássico 6, é muito complicado. Tem que pontuar e dá para ganhar. A gente não pode fazer terra arrasada agora, porque a coisa foi feia no jogo, mas a gente sabe que o elenco do Brasil tem qualidade. O elenco tem qualidade, está destreinado, está despreparado. Talvez faltou, por ser muito no início, ainda faltou um pouquinho de pezinho, faltou um pouquinho de ver a identidade do Brasil. Não vai dar tempo de botar isso tudo em prática para terça-feira, obviamente, mas que botem o pezinho na dividida e botem um pouquinho de imposição técnica. Talvez não vá ter imposição tática, vai ser difícil, mas que os jogadores não se abstenham e a gente consiga pelo menos um ponto. Isso é primordial. Eu também acho que a gente tem que pontuar, apesar de ter muitas dificuldades. Eu sempre acho que o Avenida é um time enjoado e conseguiu um empate em Veranópolis, na estreia 1-1, mas o Brasil tem que pontuar. Agora que perdeu em casa, e o campeonato é muito curto, qualquer derrota pesa bastante, então eu acho que o empate já não é um mau resultado, mas é possível ganhar. A torcida vai estar lá para acompanhar, né? Um bando de louco.
Mas a gente vai estar lá para acompanhar, para ver se o Brasil consegue esses pontos com os eucaliptos. É isso? E o bolão? Ninguém acertou o bolão. Ah, nem quero ver esse bolão também. Eu vou começar chutando aqui contra a Avenida. Vai ser Avenida 0, Brasil 0,1. Cara, Avenida 2-1. 0. Avenida 1, Brasil 2. Avenida 1, Brasil 2. É esse aí. Eu acho Gol do Leandro Leite aos 45 do segundo tempo. Para que isso? Gabriel. Cara, 1-0 Brasil, com gol contra do Marcos Paraná, tá? Vai apelar para... Ele não vai deixar a gente ficar nessa Vai situação. apelar pro ídolo. Que maravilha. Então, pessoal, a gente volta... Aqui, ó, se não, Deus não quiser. toca hino do Brasil hoje, tá? Hoje não merece. Não. Hoje não. A gente termina em silêncio. Vamos Tiro tentar voltar difícil na que- quarta-feira. Não dá nem pra tocar o do No pior Juventude, do- né, cara? Porque É, aí é exatamente. pior. Meu Deus. Ainda bem que o Pelotas perdeu também. Tocar o hino do Real hoje. Não tem hino, eu procurei aquela vez. Tive que botar o hino de Capão da Canoa. Então, quarta-feira a gente volta então com o resultado da partida, avaliar também o duelo contra a Avenida. Vamos ver se vai estar melhor o próximo episódio. E final de semana, o Brasil joga sábado em casa. Contra quem? O Branco? Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. A estreia da arquibancada nova. Vamos Eu ver. duvido. Vamos ver. Aí espero que a gente volte no domingo com mais notícias boas ainda. Mais fácil o Bruno Santos fazer um gol do que a arquibancada estrear. Ô, louco, desafio? Pô, Avacalhou o homem pegou no pé do cara mesmo, né? Ah, tá louco. Então tá, pessoal. Até mais. Até a próxima. Um abraço. Abraço. Abraço.